Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar sobre o verniz marítimo. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros aqui do nosso canal, nós estamos fazendo uma série chamada Acabamentos, onde nós estamos aplicando diversos tipos de acabamentos em 3 amostras de madeira. Uma madeira dura, uma madeira macia e uma madeira média. No entanto, antes da gente passar, nós falamos do verniz copal no nosso programa passado, hoje nós vamos falar do marítimo. Só que antes da gente falar dos tema de hoje, ou seja, dos vernizes, eu quero voltar a algumas questões que surgiram questionamentos. Isso é muito legal, porque a gente ouve os nossos amigos e os nossos parceiros. O primeiro questionamento foi em relação a esta tábua que nós fizemos no outro programa. O que aconteceu aqui? Nós colamos essa faixa central, porque essa tinha um nó, que aliás o nó ficou aqui nesse outro lado. Vocês quem assistiu o programa lembra, a gente cortou, tiramos o nó fora daqui e fizemos o quê? Colamos. Houve uma contestação de alguns parceiros, o seguinte, essa cola é atóxica, mas e ela resiste? Então nós entramos em contato com os nossos parceiros aqui do canal, da Quimicola Adesivos, e fizemos uma consulta ao seu departamento técnico. Fizemos correto o trabalho aqui nessa tábua? Essa cola resiste? Ela tem toxicidade? E recebemos algumas respostas que a gente quer dividir com vocês. Primeiro, ela é uma cola PVA base água, então ela não é tóxica. A segunda questão importante, gente, é o seguinte, dito por eles lá do departamento técnico, uma coisa que a gente já dizia aqui antes mesmo dessa consulta técnica, que é o seguinte: antes da questão de cola é importante, o tipo de cola, a situação daquela cola, a oportunidade de usar aquela cola, isso é muito importante. Mas existe uma coisa chamada processo de colagem. Isso é o mais importante. Tão importante quanto a cola. O que acontece aqui? Primeiro, nós precisamos ter as superfícies muito bem trabalhadas, muito bem usinadas. Segundo, no processo de colagem, nós temos que ter uma boa de uma prensagem. Vocês lembram que nós usamos 3 grampos pesados, grampos fortes para fazer essa colagem aqui. Terceiro item, salientado lá pelos nossos parceiros da Quimicola, processo de secagem. Então, todas as colas, sejam elas base água, sejam elas base thinner, como por exemplo cola de contato, elas funcionam, ou seja, elas têm o seu recurso, ou seja, a sua atividade de colagem após a evaporação do solvente. No caso, as colas que são solventes de thinner, quando o thinner evapora, o processo, ou seja, os elementos de colagem fazem a fixação. A mesma coisa a cola branca. Quando a água evapora daqui, a colagem está feita. Um outro fato que a gente precisa chamar atenção é o seguinte. Então, 2 coisas estão respondidas. Primeiro, ela não é tóxica. Segundo, o processo de colagem importante foi o que nós fizemos aqui. E um outro item que não foi dito por eles, mas que eu quero salientar aqui é o seguinte. Vejam vocês aqui, nesse perfil que foi colado aqui, existe aqui uma superfíciezinha muito menor, infinitamente menor do que um fio de cabelo, ou seja, é um nanomilímetro, ou seja, é quase nada. Então, se aqui nessa superfície que encosta uma com a outra existe algum resquício de cola, esse resquício de cola é infinitamente insignificante. Ou seja, essa cola jamais vai passar para o alimento. Da mesma forma que essa superfície colada uma na outra aqui, ela não vai permitir que esse tipo de umidade
penetre, porque nós vamos fazer um trabalho de acabamento nesta tábua. Essa tábua a gente fez lá no Dia dos Pais, né? E a gente vai voltar, né, a essa tábua para que a gente possa então fazer o seu acabamento final. Esclarecido isso então, gente, vamos passar para o nosso verniz marítimo. Pois bem, meus amigos, então no último programa nós fizemos a aplicação do verniz Copal, que nós vamos dar uma lixa e vamos dar a segunda demão hoje aqui no final do programa. Nós vamos falar então mais especificamente do verniz marítimo. O verniz marítimo também gerou algumas controvérsias. Pessoas que disseram assim, não, mas eu posso usar o verniz marítimo no imobiliário interno da casa. Pode, não tem problema nenhum. Você pode usar o produto que quiser fazer o seu acabamento. A questão nossa aqui, gente, que a gente procura apresentar, são aqueles caminhos lógicos dentro da marcenaria. Então a grande questão é assim, esses dias mesmo uma pessoa me perguntou, posso passar um stain no móvel interno? Eu perguntei, por quê? Para quê? Porque o stain é um produto caro. Por que tu vai passar um produto que é para exterior, que tem filtro solar, que tem uma série de outros componentes específicos para ficar na rua, no móvel interno? Para quê? Mesma coisa se aplica ao nosso verniz marítimo. O verniz marítimo ele tem filtros solares, vários filtros solares. E isso transforma o produto mais caro. Então assim, gente, esta série que nós estamos fazendo aqui, exatamente para fazer essa comparação. Ou seja, em breve nós vamos fazer um balanço. Nós vamos mostrar os acabamentos feitos e dizer o seguinte, este acabamento aqui funciona melhor numa madeira macia, melhor numa madeira média, melhor numa madeira dura e, acima de tudo, os custos. Claro que pessoas que não têm problema de dinheiro, eu uso e pronto. Usa um PU num móvel que vai ficar na sala. Bom, isso aí não tem problema nenhum. Agora, a gente precisa mostrar um caminho justo. Então assim, ó, aplicar o verniz marítimo no móvel que vai ficar dentro de casa, perder dinheiro, certo? Porque o verniz marítimo tem isso. Aqui está escrito, protege contra intempéries. Não tem intempéries na nossa sala, né? Então seria um desperdício, ok? Então vamos falar do verniz marítimo. Como a gente já falou, de certo modo, ele tem essa característica, ou seja, ele é um produto voltado para aquela madeira que vai ficar apanhando do tempo. Seja uma janela, seja uma porta, seja uma mesa, às vezes não necessariamente no tempo, ou seja, na rua, porque aí é um pouco mais complicado. Tá? Um pouco mais complicado. Um móvel de jardim, por exemplo, não resiste muito, mas essa é uma discussão muito antiga que nós vamos mostrar aqui, certo? Com os impregnantes, vamos fazer esse comparativo. Então nós vamos aplicar o nosso verniz marítimo nas três amostras de madeira, num cedro, que está aqui, num pinho, que é esta madeira maravilhosa, uma das madeiras mais versáteis que a gente conhece. E também num cumaru, que é entre as madeiras duras, é aquela mais acessível. Ou seja, é uma madeira que serve para fazer escadas, serve para fazer assoalhos, serve também para fazer móveis. Embora aqui a gente, na fabricação de móveis, a gente tem que ter um certo cuidado, porque exige um processo de colagem diferente, um cuidado maior. Certo, gente? Então vamos aplicar o verniz marítimo aqui, depois vamos lixar e vamos aplicar a nossa segunda demão aqui no verniz Copal, que nós fizemos outra vez, certo? Então vamos lá, vamos trazer aqui o nosso aparato de pintura. Embora a gente não esteja assim usando muito esse aparato, porque nós estamos trabalhando com essas peças pequenas, é uma bandejinha pequena de pintura forrada com papel alumínio. A nossa colega Paula Miguel disse que conhece isso desde jovem,
desde quando ela era jovem. O pai dela usava muito isso para não sujar a bandeja. Então a gente usou já no copal, tiramos aquele alumínio, colocamos outro aqui para usarmos no verniz marítimo, certo? Nós não vamos usar o rolinho, mas é importante, quero destacar aqui com vocês a utilização do rolinho. Eu pessoalmente, mas é uma preferência, isso aí não é uma regra. Eu pessoalmente adoro o rolinho. Por adorar o rolinho, o que acontece? A gente começa a praticar. Eu já consegui fazer pinturas de rolinho que ficaram muito parecidas com pinturas em pistola. Por quê? Porque a gente desenvolve essa habilidade. Então, assim, eu acho uma das grandes soluções para a gente fazer pinturas em móveis pequenos, por exemplo, a gente que não tem pistola, a utilização do rolinho. Existe o rolinho de pele de carneiro, que é esse aqui, que ele é um pouco mais peludo, e existe agora os chamados rolinho de veludo, que é esse que eu estou usando aqui, que ele é muito mais delicado. Não vou usar, eu vou usar um pincel, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos aplicar verniz marítimo aqui nessas 3 peças. Vamos no cedro. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu fiz, depois eu estava olhando o vídeo, e eu vi que eu estava fazendo uma coisa muito com o vício da boneca no selador. Porque o verniz, na verdade, à medida que tu passa o teu pincel sobre o verniz que já está aplicado, ele vai apagando o verniz um pouquinho, ele vai tirando o brilho. Então vamos para a nossa segunda amostra, que é o cumaru. O cumaru é uma das madeiras muito utilizadas, ela é uma madeira relativamente dura, ela é muito usada na construção civil, especificamente para assoalhos, escadas. Madeiramento não tanto, porque ela é uma madeira relativamente cara, mas para esses detalhes, assim como escadas e assoalhos, ele é muito legal. Para mobiliário, existe uma possibilidade de se usar também. No entanto, gente, é uma madeira cara para se usar no mobiliário e exige alguns cuidados muito grandes na hora de fazer a colagem. Agora vamos então para nosso maravilhoso pinheiro, araucária. Interessante que essa mostra aqui tinha, agora apareceu, a gente não tinha visto. Tinha um acabamento embaixo, um antigo acabamento de envelhecimento, agora apareceu as manchas, mas é interessante isso também, para a gente poder ver como se comporta esse tipo de acabamento. Uma das coisas fundamentais no processo de acabamento é a gente ver como a madeira se modifica nesses acabamentos, certo? Então aplicamos aqui o nosso verniz marítimo. Nós vamos fazer, para encerrar o nosso programa, a aplicação. Vamos limpar aqui o nosso pincel. Nós vamos fazer então a segunda demão da aplicação do verniz copal nestas 3 peças. Nós já passamos uma lixa aqui, uma 360, para elas ficarem bem lisinhas, e vamos fazer então a nossa segunda demão aqui. Vamos começar então pelo nosso cumaru. Segunda demão do verniz copal. Nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, nós vamos fazer uma segunda demão ali no verniz marítimo, para a gente apresentar o verniz peu. Vamos aqui no nosso cedro. E aqui no pinheiro, araucária. Eu gosto de dizer pinheiro, pinho, araucária, porque as pessoas confundem muito com pinos, que não tem nada a ver.
madeiras completamente diferentes. Essa é uma madeira natural aqui do Brasil, da região sul, São Paulo, São Paulo nem tanto, Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo. Tinha muita araucária. Aquela árvore que dá o pinhão. E além do pinhão, com os nós do pinho, triturados, fervidos, enfim, passados lá por um processo, a gente tem a goma-laca nacional, feito também do pinheiro. Uma árvore fantástica. Certo, gente? Pois bem, uma das coisas que a gente já nota, talvez vocês não percebam muito bem, mas o verniz marítimo, ele escurece um pouco a madeira. Ó, mesmo a madeira, escurece um pouco. Esse é um dos primeiros resultados que a gente já pode obter aqui. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, encerramos aqui então os dois principais vernizes, que é o verniz Copal e o verniz marítimo. Vamos no próximo programa tratar do verniz PU, que tem uma aplicação muito específica na marcenaria. E o verniz PU, ele tem uma variedade muito grande. Tem vernizes PU para assoalho, tem vernizes PU para marcenaria, tem vernizes PU catalisados, tem vernizes não catalisados, nós vamos usar um não catalisado, um verniz que as pessoas dizem verniz de assoalho, para a gente poder entender muito bem qual é a sua aplicação na marcenaria. Certo, gente? Então, queremos esclarecer que a partir de agora, ou seja, a partir do verniz PU, nós vamos entrar numa segunda etapa dos acabamentos, que são os chamados acabamentos de poros abertos, que são o uso de óleos. Vai ser uma sequência muito interessante. Dúvidas que surgirem ao longo desses programas, vocês conversam com a gente lá no nosso canal, no YouTube. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube aqui com o nosso canal, nós estamos no Facebook, lá no nosso site madeiraprima.com.br, porque uma das razões da gente estar aqui, gente, é um conceito, é um compromisso que a Madeira Prima adotou desde o seu primeiro programa. E a gente quer destacar, e a gente sempre destaca isso, que é sintetizado em uma frase: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.